Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Os 5 Princípios da Filosofia Lean. Aqui eu vou tentar de maneira muito prática, objetiva e rápida mostrar para você como é que funciona a filosofia Lean, de onde ela surge, por que ela existe e quais são os 5 princípios da filosofia Lean. Eu sou o professor Paulo Friesen e estarei com você nessa jornada curta, rápida, mas bastante robusta e prática, para que você de fato termine esse treinamento, este curso e consiga colocar na prática do mercado de trabalho. Ou seja, no seu Gemba, que é a primeira palavrinha japonesa que você já aprende aqui neste curso a respeito da filosofia Lean. Você já vai entender, ela vem do Japão. Gemba é o lugar onde as coisas acontecem de verdade. Por que esse conceito é muito importante para nós aqui, já de início nesse nosso treinamento? Porque geralmente quando a gente vê um professor, vê alguém dando uma instrução, vê alguém trazendo um passo a passo, explicando alguma coisa da literatura especializada, naturalmente nós já pensamos, é bonitinho na teoria, eu quero ver na prática, onde as coisas acontecem mesmo. Eu quero ver lá, na empresa onde eu trabalho. Aí eu quero ver o professor falar isso aí pra nós. Exatamente. É por isso que a filosofia Lean é algo extraordinário. Porque uma das coisas que a filosofia Lean trabalha de maneira muito incisiva é compreender o lugar onde de fato as coisas acontecem de verdade para você. E é esse o conceito da palavrinha Gemba. Por isso que nesse treinamento, neste curso, você vai encontrar um momento chamado no Gemba. Aliás, em todos os meus cursos, você encontra a parte do curso que se chama no Gemba. Por quê? Porque é justamente aonde eu te provoco a colocar em prática aquilo que eu estou trazendo para você, tentando descomplicar o que está na literatura especializada. Beleza? Bom, então vamos entrar no nosso conteúdo, que são os 5 princípios da filosofia Lean propriamente dito, para você entender de maneira bastante rápida e objetiva. Qual que é a ideia da filosofia Lean e o porquê que ela serve? A filosofia Lean, na bem da verdade, está muito relacionada a uma cultura japonesa. Eu já vou explicar um pouquinho para você como é que funciona essa ideia dos japas. E sempre que eu falar os japa, é de maneira muito carinhosa. Eu sou especialista em gestão e estudo muito a ideia dos japoneses de como gerir as coisas. A filosofia Lean, ela serve para qualquer área, ela serve para qualquer segmento, para qualquer tipo de empresa. Desde você que de repente possa estar trabalhando numa fábrica. Eu trabalho num chão de fábrica, professor. É diferente. Lá não é escritório, lá não é computadorzinho, né? Beleza, serve para você. Aliás, é ali que ela nasce, na Toyota, muito conhecida Toyota. É dali que surge então a filosofia Lean, essa cultura japonesa de um modo geral, porque a Toyota, ela é uma fábrica japonesa, mas ela serve também para outros segmentos. Professor, eu trabalho numa rede supermercadista, eu sou de supermercados, eu trabalho em setores ali dentro de um supermercado. Dá para colocar em prática isso também, professor? Deve colocar em prática, com certeza dá para colocar em prática. Só que existe um grande desafio em colocar em prática essa cultura japonesa. Mas para que você entenda de maneira bastante completa, eu quero explicar para você o porquê que a filosofia Lean ela é tão importante assim e, aliás, ela influencia de maneira incisiva e decisiva todo e qualquer método de gestão no mundo. Ô louco, professor, será que é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. E eu vou te explicar o porquê. Lá em 1945... Nossa, agora o professor viajou. Em 1945, o Japão começa a se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Bom, você não tem obrigação de conhecer tudo sobre a história, mas é importante que você saiba que em 1945, o Japão começa a se reconstruir após passar pela Segunda Guerra Mundial, que atingiu vários países, dentre eles o Japão. Pois bem, nosso foco hoje é no Japão. O Japão começa a se recuperar da Segunda Guerra Mundial. A questão é que quando eles começam a se recuperar, eu não sei se você sabe, mas na Segunda Guerra Mundial nós tivemos bomba atômica. E isso faz um estrago tremendo em qualquer país, em qualquer localidade. E o Japão ficou realmente, gente, nas ruínas. Morreu muita gente, os prédios foram pro chão, o solo ficou contaminado, a sua agricultura foi prejudicada. Enfim, ficou realmente numa situação muito difícil. Imagine você aí, famílias onde morrem crianças, morrem pais, morrem tios, morrem avós. Muita tristeza nesse momento pós-guerra.
Por que eu tô dando esse cenário catastrófico para você, né? Nossa, professor, que pesado isso. Esse cenário é justamente para você entender da onde que surge, então, o pontapé inicial da filosofia Lean, que seria uma cultura japonesa. Eles estavam numa situação muito difícil, gente. Muito difícil. E ali, eles não tinham para onde correr. Chegaram pro Japa e disseram: Japa, agora acabou a guerra, pode seguir sua vida. Poxa, mas agora eu vou para onde, né, parceiro? Então o japonês, ele traz para dentro de si uma ideia de, grave isso, fazer mais com menos. Por que é então que chama-se filosofia Lean? O Lean é em inglês e significa enxuto. Mas aí pode ser que venha a primeira pergunta, a primeira questão que você começa a fazer. Ué, mas se é em japonês, por que é que chama Lean em inglês? Exato! Se você teve essa sacada, essa curiosidade, você está no caminho certo. Mas, vamos lá, por que é que a gente chama de inglês algo que é japonês? Bom, a explicação tá aqui, ó. Eu tenho esse livrinho aqui, e não liguem porque o livrinho tá detonado, né? Ele tá todo surrado, né? Meu livrinho tá surrado. Ele é bastante antigo. Mas esse livrinho aqui, ele chama-se A Máquina que Mudou o Mundo. Olha só, esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, que foi conduzido por pelo menos 3 pesquisadores, depois você pode procurar, você não vai achar ele novo para vender, tá? Mas você vai achar esse livrinho em sebo, você vai achar na internet, o pessoal que de repente quer se desfazer do livro, aliás eu acho uma tristeza se desfazer desse livro, mas você pode encontrar ele na internet, mas dificilmente você vai achar ele novo, porque ele é um livro bastante antigo e não está sendo republicado com novas edições. O fato é, esse livro, ele é resultado de uma pesquisa desses 3 pesquisadores, que não vem ao caso o nome desses caras, depois você pode olhar inclusive nas referências desse nosso material, você vai encontrar o nome dos James e dos Daniels, né, que são 2 Daniel e um James. Você pode encontrar isso lá nas referências, mas o fato é que esses 3 pesquisadores americanos, ó a palavrinha em inglês aí, eles viajam então pelo menos 14 países para descobrirem qual era a melhor forma de gerir processos, qual era o melhor fluxo produtivo que existia no mundo. Os americanos são ligeiros, então os caras foram viajar ao mundo para falar, pô, como é que esses caras trabalham, né? E foram tal país para ver como é que eles produziam, né? Como é que eles faziam uma coisa acontecer. Pois bem, quando eles chegam no Japão, eles descobrem, através da fábrica da Toyota, eles descobrem uma cultura japonesa ali, que para eles era algo bastante normal. Para o japonês aquilo era normal, mas os americanos identificaram aquilo e falaram, caramba, cara, é assim que vocês trabalham, né? Pois bem, eles denominaram a forma como os japoneses trabalham de filosofia Lean. Filosofia por ser algo cultural, uma maneira automática de ser do japonês, e Lean porque eles faziam mais com menos. Lembra? Pós-guerra mundial, não tinha nada, não tinha infraestrutura, não tinha agricultura, não tinha solo fértil, não tinha nada. Eles tinham que produzir com muito pouco, por isso fazer mais com menos. Então, nessa ideia de fazer mais com menos, o americano deu esse nome de Lean, de enxuto, para a maneira como os japoneses trabalhavam. É pós-guerra mundial, a cultura dos japa, os caras são ligeiros, começaram a produzir mais com menos infraestrutura, menos prédio, menos máquina, menos pessoas, os caras não podiam errar, gente. Essa que é a verdade. Não dava para errar. Então eles têm uma maneira de trabalhar que justamente vai compreender esses 5 princípios que você vai entender agora. E qual que é a ideia desses 5 princípios que nós vamos tratar agora aqui para você já entender de cara quais são eles? Valor, fluxo de valor, fluxo, produção puxada e perfeição. Estes são os 5 princípios da filosofia Lean. Mas ok, eu dizer para você quais são os 5 princípios não resolve muita coisa. Nós vamos precisar explicar como é que esses princípios acontecem na prática para o japonês e como é que a gente pega isso e traz para a nossa realidade. Vamos começar pelo primeiro princípio, o valor. Como é que funciona o valor para o japonês? O valor, nesse caso, não é quanto que custa o seu material, né? Professor, eu vendo, vamos lá, eu vendo caneta, ó, a caneta do canal do professor aqui, né? Ó, Eudaimonia. É uma das ações educacionais que o professor tem aí na internet. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ah, eu tenho uma produção de canetas, professor. Beleza, como é que funciona essa tua produção de canetas? Olha, ela me custa R$5, então esse é o valor do produto. Não, para o japonês, o valor é sobre a perspectiva do cliente.
Grave isso, hein? Não é você quem define o valor do seu produto. Quem define o valor do produto é o seu cliente. Então, quanto vale o seu produto na perspectiva do cliente? É isso que rege todo o resto dos 5 princípios. Então você tem aqui mais 4 princípios após esse valor, mas se você não identifica o que é valor para o seu cliente, os demais princípios da filosofia Lean, eles começam a ir para um caminho diferente, um caminho errado. Se você definir que o valor, por exemplo, voltando ao exemplo da caneta, o valor é R$5. Se você definir isso porque foi o que te custou, está errado. Você tem que saber quanto vale esse produto. Você pode ter gasto 5, mas para o seu cliente, a sua caneta vale só 3. Isso vai ser um problema se você gastou 5 e o teu cliente entender que ela vale só 3. Ou você vai entender que para o seu cliente a sua caneta vale 10. Opa, custou 5, mas para o seu cliente ela vale 10. Ficou bom o negócio. Então, é essa a grande questão do primeiro princípio Lean. Qual é a perspectiva do cliente referente a quanto vale o seu produto? Ok, vamos para o segundo princípio, fluxo de valor. O que seria fluxo de valor? Fluxo de valor é o momento em que a gente compreende através de um mapeamento tudo aquilo que você faz que agregue valor ao seu produto. Perceba, toda ação que você tenha no seu fluxo produtivo que seja capaz de agregar valor ao produto. Agregar valor como, professor? Em dinheiro? Não, cabeça, acabamos de falar. Valor é sobre a perspectiva do cliente. Então a ideia aqui é, o que você faz, o que você tem de fluxo, de etapa produtiva no seu produto ou no seu serviço, que para o seu cliente, isso agrega ou define ou colabora com o valor que ele define para o seu produto. Vamos a um exemplo de fluxo de valor. Eu vou ser radical para que você consiga entender. Dentro de uma linha de produção existem etapas por onde esse produto passa para poder ficar pronto no final, beleza? Vamos acompanhar esse tipo de raciocínio. Só que aí dentro desta atividade que os funcionários realizam, imagine você que uma das atividades que eles fazem, é parar para tomar um cafezinho. Olha, estou sendo radical. Você para tomar um cafezinho, seu funcionário ali dentro do fluxo de trabalho do dia a dia dele, ele para tomar um cafezinho. Aí eu te pergunto, parar para tomar um cafezinho, faz parte do dia a dia, inclusive está até documentado isso, né? 15 minutos para o café, beleza? Beleza. Isso agrega valor ao produto? Não, não agrega, mas é necessário, não é? É necessário. De repente por lei, trabalhista e tudo mais, é necessário, tem que estar ali. Mas isso agrega valor ao produto? Não, não agrega valor ao produto. Se não agrega valor ao produto, isso não é um fluxo que agrega valor ao produto. Professor, mas é necessário, tem que descansar. Eu sei, cabeça. Eu tô tentando fazer você entender que existem fluxos por onde a sua atividade laboral, ou seja, o seu funcionário está executando, mas que não agrega valor ao teu produto. É aí que eu quero chegar. Existem etapas que o seu produto pode estar passando, como por exemplo, parar em estoque, um transporte desnecessário, que não agrega valor ao teu produto. E tudo aquilo que você fizer que não agrega valor ao produto merece um ponto de atenção. O que eu quero dizer em merece um ponto de atenção? Você vai dizer assim, tem que tirar isso lá do fluxo? Não, cabeça. Não é que tem que tirar isso lá do fluxo, mas ele merece um ponto de atenção. E esse ponto de atenção é justamente para que você consiga avaliar a necessidade real daquilo existir e como eu posso fazer com que isso de fato torne um fluxo de valor. Como é que eu faço para agregar valor ao meu produto através daquilo ali, já que ele é necessário? Então você tem que pensar nisso. Como por exemplo, vamos voltar ao exemplo do cafezinho? Olha, é necessário que tenha o cafezinho. Minha equipe precisa descansar, precisa parar para tomar um café, precisa se recompor. Ok, isso está sendo valorizado a ponto de trazer nível de produtividade que possa agregar valor ao meu produto? Sim, o pessoal está conscientizado de que aquilo é necessário, de que aquilo é bom. Opa, bacana, então você faz com que aquilo que não agregava valor ao produto faça sentido. Então você não vai ter só etapas que agregam valor, mas vai existir etapas que, além de não agregar valor, ela também pode, de certa forma, colaborar com as outras que agregam valor. Mas você não vai eliminar o cafezinho, você não vai proibir o seu funcionário de parar para tomar uma água, mas isso é um fluxo que de repente não agrega valor ao seu produto. Eu tô sendo drástico, eu tô exagerando para que você consiga entender de maneira didática o que seria um fluxo que agrega valor. Por exemplo, vamos pensar aqui em um fluxo dentro da sua linha de produção que limpa a peça ou que limpa o ambiente de trabalho. Isso agrega valor ao seu produto? Agrega, porque no final o seu produto chega de maneira mais confiável, chega de
de maneira mais higienizada ou alguma coisa nesse sentido. Perceba que aqui você consegue chegar a um nível de valor que vai agregar valor para a perspectiva do cliente. Quem sabe o cliente não viu você limpando a peça, mas quando ela chega lá no final, ela tá em perfeição. Fala, poxa, que bacana, eu gostei. Ele não sabe como que você chegou naquele resultado, mas você sabe que aquilo para ele agregou valor ao produto. É isso que a gente chama de fluxo de valor. Vamos então agora ao fluxo. O que seria o fluxo? Ah, professor, já entendi. Se fluxo de valor é tudo aquilo que eu faço para agregar valor sobre a perspectiva do meu cliente, então fluxo é tudo aquilo que eu faço. É mais ou menos isso. Mas fluxo aqui tem a ver com fluidez. Fluidez, cabeça. Ou seja, você evita gargalos. Professor, o que é gargalo? Gargalo é toda vez que você tem uma interrupção em algo que deveria fluir. Por exemplo, você tem uma linha de produção, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e assim sucessivamente, beleza? O que acontece? Isso a gente chama de fluidez. Ele está passando pelos pontos que tem que passar. O que seria então uma interrupção? Do ponto A para o ponto B foi ok, do ponto B para o ponto C parou. Parou por quê? Porque tem alguém ali que está pensando na morte da bezerra, que não está trabalhando da maneira que deveria, que parou para atender o celular. Enfim, ele não está fazendo o que deveria ser feito. Então você tem uma parada, você tem um gargalo por algum motivo. É claro, eu estou brincando aqui com você de maneira a trazer exemplos drásticos para você conseguir entender. Mas nós temos situações reais. Por exemplo, aumento de demanda. Determinado setor não conseguiu acompanhar aquele fluxo. De repente, por falta de pessoal, passa em determinado setor uma quantidade muito acima do que já estava se acostumado a trabalhar. Chegou ali, opa, não dou conta de acompanhar esse setor. Eu vou atrasar para passar para o setor seguinte. É um gargalo. Então você vai entender esse gargalo. O que aconteceu? Aconteceu que eu tenho equipe para 10 produtos. E agora aumentou para 100. Quer dizer, 10 vezes a minha capacidade. Preciso de mais pessoas para poder atender esse tipo de fluidez que é necessário nesse momento. Isso que quer dizer o fluxo, ou seja, tem a ver com fluidez. Está fluindo bem? As coisas estão fluindo? Você vai dizer, Entendi, professor. Então é físico o negócio. não só físico, tem a ver com a comunicação também. Porque dentro de uma atividade laboral, dentro de um fluxo produtivo, além da parte física de movimentar peças, movimentar mercadorias, você também se comunica. E muitas vezes a comunicação, ela tem gargalo. Por exemplo, eu passo uma informação para você, para que você passe essa informação para outra pessoa. Mas você esquece de passar. O que aconteceu? Houve uma interrupção nesse fluxo de comunicação do professor para você, de você para essa terceira pessoa. Você parou porque esqueceu, porque não anotou, porque se distraiu, ou até mesmo... Não vou passar nada, se a pessoa quiser saber, ela que faça o curso do prof. Então, você foi um gargalo nesta fluidez de comunicação entre três pessoas. Então, a fluidez aqui, ela é uma fluidez que busca fluir tanto fisicamente quanto na comunicação. Este é o terceiro princípio, o fluxo. Vamos ao quarto princípio? Produção puxada. O que é produção puxada? Muitas vezes, lá no material teórico, inclusive, eu explico para você falando do que é a produção empurrada. Mas caramba, não estamos falando da puxada? É que às vezes explicando para você o que não é, fica mais fácil de entender o que é. Então a produção puxada, na verdade, grave isso, é quando você trabalha somente a partir de uma demanda real. Ou seja, se existe a demanda de verdade, eu atuo. Isso serve para qualquer coisa. Vamos pegar o exemplo do produto. Eu só produzo ele se tiver vendido. Você vai falando, Nossa, mas que exagero, professor. Tem que ter um pouco de estoque, né? já vamos chegar lá, cabeça. Lembra? 1945? Lembra? Pós Segunda Guerra, não tinha nada no Japão. Os caras não podiam ter muito estoque. Os caras tinham o seguinte, cara, eu consigo produzir para te entregar alguma coisa, mas eu só tenho isso aqui. Então eu só vou produzir se for verdade que você queira mesmo. Se for garantido que eu vou produzir, você vai comprar. Era por aí. O japonês não podia simplesmente produzir e sair correndo atrás, batendo de porta em porta para tentar vender. Não dava. Então é daí que nasce essa ideia, certo? Então, a partir disso, você vai entender assim, eu só faço o produto mediante um pagamento. Hoje em dia a gente entende isso como sinal de negócio. A ideia de produção puxada é isso, eu só faço o produto, ou seja, eu só executo uma etapa, eu só avanço na próxima etapa se de fato a etapa que precisa andar já andou, ou se o produto que eu vou entregar já está comprado, ou se a necessidade daquela
aquela execução de serviço realmente exista. Agora, poxa, professor, mas quer dizer que se eu quero ser proativo, ou seja, fazer antes da real demanda, eu não posso ser proativo? veja, é como eu dei a explicação. A produção puxada não está fazendo uma crítica à proatividade. A produção puxada está dizendo o seguinte: não corra o risco desnecessário. Não faça uma ação que neste momento não precisa. Eu prefiro pensar, por exemplo, como a preocupação. Imagina aí, você hoje perdendo os cabelos, que nem o prof, assim, ó, perdendo o topete porque tá se preocupando com o problema de amanhã. Mas nem aconteceu ainda, você já tá choramingando, cabeça. Pois é, você tá aí se preocupando com uma coisa antes dela acontecer. Muitas vezes, dentro de um fluxo produtivo, você tem um nível de estoque que não precisaria. Ah, professor, mas aqui a gente precisa de estoque. Veja, se isso for calculado, você chega numa previsão real daquilo que realmente acontece, um fluxo que realmente tenha saída, você acaba trabalhando com valores reais. E é claro que isso é um segundo passo depois da implementação de uma filosofia Lean. Mas quando a gente pensa em produção puxada, eu desenho o meu processo para andar de acordo com o que de fato exista de real. Então eu só vou para o próximo passo se realmente o outro já foi. Senão eu acabo caindo em algo que a filosofia Lean bate muito forte para eliminar, que é o desperdício. Toda vez que você atua sem ter uma demanda real, você corre um risco muito grande de ter o desperdício. Você pode chamar de prejuízo, mas a grande verdade é que o foco aqui é eliminação de desperdício. Por isso que você trabalha apenas diante de uma demanda real. Vamos agora ao último princípio, que é o quinto princípio, que eu diria o seguinte: é o mais polêmico de todos os princípios. Qual é o quinto princípio? É a perfeição. Aí você vai falar: ei, professor, mas perfeição não existe. é claro, a gente entende que nada é perfeito dentro do mercado de trabalho. Não dá para ser perfeito. Por exemplo, você que de repente trabalha num supermercado, numa rede de supermercado. Imagine que você tá lá dentro do seu supermercado. Dá para manter o estoque redondinho, lindinho, bonitinho, prateleira arrumadinha sempre? Não dá. Porque você tem cliente, você tem promotor, você tem fornecedor, você tem uma série de pessoas que interagem com aquele estoque, com aquela gôndola, com aquela prateleira. Então, perfeição não vai existir, mas a gente vai sempre estar tentando arrumar, sempre tentando manter organizado. Beleza? Beleza. A ideia da perfeição como quinto princípio para o japonês é a seguinte: vamos voltar em 1945, o japonês está aqui, ó, tá centrado aqui, ele tá olhando aqui para perfeição, beleza? Não, é a perfeição que eu quero. Aí vem alguém e fala assim: ô Japa, sai fora, não dá para ser perfeito, não, daqui ninguém me tira. Não, ô Japa, vamos para cá, vamos fazer outra coisa, daqui ninguém me tira. Ô Japa, a perfeição não tem como alcançar, daqui ninguém me tira. Ou seja, o Japa sabia que a perfeição não era alcançável, mas ele tinha ela como um horizonte. O horizonte a gente não alcança. O horizonte serve para nos nortear, ou seja, para nos direcionar. Então o Japa coloca o quinto princípio, que é a perfeição, como um horizonte. É aonde eu quero chegar. Eu não vou alcançar, mas este caminho vai me levar a resultados melhores. Em outras palavras, existe mais uma palavrinha japonesa que se chama Kaizen. Ou se você quiser em japonês, Kaizen. É claro que as duas palavras são em japonês. Kaizen ou Kaizen, você vai escrever Kaizen, mas vai entender por Kaizen a tradução, que é melhoria contínua. Para nós, Kaizen significa melhoria contínua. Kaizen é uma palavrinha japonesa, igual a primeira que você aprendeu, Gemba. Pois bem, o Kaizen, que também é muito colocado em outras literaturas como o quinto princípio, é justamente a perfeição, ou seja, a busca por melhorar todos os dias um pouquinho. A gente consegue provocar você no sentido de melhorar 1% todos os dias, porque senão você vai falar assim: ah, sai fora! Como é que eu vou ficar reinventando a roda todo dia, né? Todo dia eu tenho que me reinventar. Não, cabeça. 1% apenas. Vamos pensar aqui, ó. Acompanhe meu raciocínio nessa ponta de largada. Vamos imaginar essa ponta de largada até uma ponta de chegada, que seria o hoje. Então aqui é o hoje e aqui 1945. Em 1945, o Japa, ele estava numa situação muito triste que eu acabei de desenhar para você nesse início da nossa conversa. A partir daqui, o Japa fez o quê? Ele melhorou um pouquinho, 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 até chegar em dias de hoje. Em 1945, no Brasil, se nós derrubássemos uma semente no chão, nascia uma árvore, cabeça. Por quê? Porque estava tudo bem no Brasil. No Japão, não. Os caras estavam passando fome. Só que de pouquinho em pouquinho, eu preciso defender para você quem é o Japão hoje. Eu preciso fazer um comparativo. Inclusive, no nosso material teórico, eu tenho um comparativo lá para você entender quem é o Brasil, quem é o Japão de 1945 para cá, pra gente comparar
compreender essa cultura, trazer para nós e falar o que aconteceu que esses caras viraram a potência e a gente ficou parado no tempo. O que aconteceu? Então, é só para você entender que eles entenderam a ideia de 1% todos os dias até chegar no hoje e se tornaram exatamente algo muito mais forte no sentido de onde eles estavam para onde eles estão hoje. A ideia aqui é 1%, não precisa ser tanto assim. 1% só. Se você melhorar hoje 1%, amanhã ninguém vai perceber. Mas depois, se você melhora 1% de novo, também ninguém vai perceber. E aí você vai, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. No final do mês, você melhorou um pocão. E aí você tem então realmente uma diferença na sua atuação profissional. As pessoas começam a perceber que você de fato melhorou. Então, a ideia de perfeição é justamente isso. É você ter a melhoria contínua e todo dia melhorar um pouquinho. Perceba que aqui, de maneira muito rápida, eu tentei fazer uma explicação para você dos 5 princípios Lean. Eu acho que você conseguiu compreender valor, fluxo de valor, fluxo, produção puxada e perfeição. Esses são os 5 princípios. Eu expliquei cada um deles, eu acho que você conseguiu entender o conceito de cada um deles. Mas aí você vai falar: professor, mas como é que eu faço para realmente praticar isso? Ó, cabeça, só essa videoaula não resolve o teu problema. Eu escrevi um material caprichadinho para você, de uma maneira super divertida, lúdica, mas com bastante riqueza de conteúdo. E sim, fui eu que escrevi. Não foi uma inteligência artificial que fez esse material para você. Aliás, cabeça, tá cheio de cursinho na internet com inteligência artificial produzindo conteúdo para você. Aliás, eu te desafio. Vai lá no meu material, leia, pega esta videoaula, anota e faz perguntas sobre essas coisas que eu estou lhe explicando, essas curiosidades, para sua inteligência artificial, a que você mais gosta de usar. Você vai ver que ela vai se surpreender com o que você vai entregar. Por quê? Porque tem muita coisa que eu tô colocando para você nesse curso, tanto lá na parte teórica quanto nesta aqui, que é uma videoaula, que se trata de prática. E a inteligência artificial, ela é baseada em texto, em teoria e papel, gente. Aceita qualquer coisa. Agora, se você pegar a prática e começar a questionar a sua IA, você vai ver que de repente ela até vai dizer que o professor tá tentando te enganar. Por quê? Porque a IA, ela não dá conta disso. Então, eu tentei trazer para você na nossa teoria algo bastante explicativo e 2 materiais ali que vão te ajudar muito, que seria o Refletindo Juntos e o No Gemba. O Refletindo Juntos é onde eu faço você pensar com perguntas realmente importantes para você parar e falar: caramba, o que eu coloco aqui? E tem que fazer esse exercício, porque senão esse treinamento, este curso vai pouco servir para você. E o No Gemba, você já sabe que Gemba é o lugar onde as coisas acontecem. O No Gemba é uma atividade prática que eu te provoco realmente a colocar a tua realidade da empresa onde você trabalha, seja um supermercado, uma fábrica ou qualquer outro tipo de segmento. Coloque lá as perguntas que eu fiz, esta provocação dentro da sua realidade, para que a gente consiga praticar esses 5 princípios a partir da sua visão. Mas e se eu não entendi, professor? Não tem problema, vai lá nos comentários. E aqui, é assim que faz? Aqui eu achei que era assim, tá certo? Você pode interagir comigo na plataforma que eu vou tentar te ajudar, vou trazer respostas para elucidar suas dúvidas. Mas tem também o gabarito do No Gemba. É um negócio pessoal, mas o gabarito, na verdade, é um exemplo de como eu espero que você exercite o No Gemba para chegar a um resultado mais prático. E claro, sem falar no nosso próximo bloco. O próximo bloco que eu espero você estudar um pouco, você revisar essa nossa videoaula, você ler com cuidado o material que eu separei para você, para liberar o próximo módulo com as respostas mais práticas e objetivas do o que é, para que serve e como usar. E lá eu preparo um template para você. O que é template? É um papelzinho que você vai imprimir, tá lá em arquivo para que você pegue isso e vá em algum lugar imprimir ou imprima na sua casa. Template, ele é algo que está desenhado de uma maneira que você precise para usar, ou seja, você só preenche o que está ali. Então ali tem um passo a passo, eu fiz tabelinhas com os nomes bonitinhos para que você possa, depois desse curso, imprimir esse papel e levar para tua empresa, imprimir e mostrar para sua chefia. Olha, fiz um curso aí do professor Careca e agora eu vou colocar isso aqui em prática. Eu tenho certeza que, independente do segmento da empresa que você trabalha, se você pegar esse template, levar para sua realidade e praticar, ou seja, colocar a mão na massa mesmo, pegar o lápis, a caneta, escrever nesse papelzinho, né? Eu convido você a pegar uma prancheta, colocar esse papel lá
e levar para o seu dia a dia, você vai ver que o resultado é extraordinário e qualquer gestor, qualquer gestora vai amar de ver você tentando implementar a filosofia Lean, ou seja, os 5 princípios dentro da sua atividade profissional, independente do segmento. Eu quebro o teu galho com isso e eu espero realmente que você tire bastante proveito. Então, antes de chegar lá naquele módulo, que eu dou um tempinho para te liberar, é o tempo que você tem para estudar bem a parte teórica, para estudar bem esta videoaula. Eu imagino que para você já passou super rápido, dá uma olhadinha aqui na minutagem, ó, já voou. Então, se você não fez anotações, volta o vídeo e anota, cabeça. Faz as suas anotações, passa tudo direitinho. Ah, mas não gosto de escrever, professor. Tá bom, então faça uma anotação aí no seu computador, no Word, aonde você quiser, mas anote, pause o vídeo para pensar sobre as questões que eu coloco. Ó, que o careca falou tal coisa. Puta vida, como é que eu faço isso, né? Pensa, cabeça! É só assim que esse tipo de curso, que esse tipo de treinamento vai fazer sentido para você. Então, chegamos ao fim dessa primeira videoaula, onde eu tento entregar de maneira objetiva os 5 princípios Lean. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, mesmo que seja um pouquinho assim, para o avanço da sua capacidade intelectiva, e realmente espero que você estude o material teórico, estude esta videoaula antes de chegar no próximo módulo, que é onde de fato eu vou colocar você para agir. Eu vou colocar um desafio para que você faça nas suas próximas 24 horas e me conte depois nas redes sociais ou aqui nos comentários da plataforma qual foi a sua real interação com os 5 princípios da filosofia Lean aplicado ao seu negócio. Combinado? Bons estudos! Tchau, tchau!